Olá, tudo bem? Maura Feliciano chegando aqui no canal do YouTube para a gente continuar uma conversa que foi iniciada no meu perfil no Instagram, @maura.feliciano, sobre matéria previdenciária e o assunto de hoje é aposentadoria do professor. Tem regra de transição para ele? Se aplica fator previdenciário? É aposentadoria especial? São três temas que eu ressaltei para conversar de uma maneira extremamente rápida e objetiva, o que rende aí pelo menos uma manhã para falar desse tema com vocês, mas que já fica aqui lançado então o desafio de reflexão de vocês no exercício da sua advocacia. Explico. Esta ideia de trazer este tema para o Instagram e agora para o YouTube surgiu de uma conversa com uma colega, porque ela não estava conseguindo identificar onde estavam as regras de transição para o professor na lei de benefício. E percebi que também não houve uma associação dela com relação às regras de transição dentro do decreto 3048. Primeiro ponto que eu quero ressaltar: quem é o professor que usufruirá de uma aposentadoria com contagem diferenciada, com requisitos diferenciados? É aquele professor que exerce o seu magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Logo, os professores universitários, professores de cursinho, professores de pós-graduação, outros professores particulares, eles estão fora desta proteção, tá certo? Segundo ponto que é interessante a gente ressaltar: qual a regra para se calcular o benefício da aposentadoria do professor? Tem aplicação de fator previdenciário ou não tem? E eu digo para vocês que tem, porque a aposentadoria do professor não é uma espécie, não é uma aposentadoria especial. Ela tem um status diferente para ser apurado ali o tempo de contribuição. Então, é menos tempo de contribuição, não está linkado à idade mínima, pelo menos até o dia 13 de novembro de 2019, mas ela não tem aquele status constitucional, não existe uma lei infraconstitucional estabelecendo que, de fato, para o professor há de se considerar aposentadoria especial. Mas eu já ouvi dizer, Maura, que aposentadoria especial. Já foi. Nós já tivemos naqueles decretos, naqueles anexos do decreto 53.000, do decreto 83.080. Lá nós tínhamos este enquadramento por categoria profissional, professor aos 25 anos. Mas hoje, infelizmente, não temos mais essa proteção. E quando eu digo hoje, eu digo pelo menos desde 1995, quando a Lei 9.032 retirou esta possibilidade de enquadramento por categoria profissional. E há quem interprete o seguinte, que a aposentadoria do professor ela deixou de ser especial desde 1981, quando nós tivemos uma das reformas constitucionais previdenciárias. Então, tem muita coisa para a gente discutir, então por isso que eu disse que falaríamos uma manhã inteira a respeito da aposentadoria do professor. Então vejam, a aposentadoria do professor, ela é uma aposentadoria especial? Não mais, pelo menos desde 81 para uma corrente, desde 95 para outra corrente. Hoje nós não temos esse status de aposentadoria profissional, de aposentadoria especial. Então, o que segue para o professor? Ele se retira do seu ambiente de trabalho, 5 anos mais cedo. 30 anos o homem, 25 anos a mulher. Se preenchidos os requisitos até o dia 13 de novembro de 2019. Porque se não preencheu esses requisitos, sim, eu vou na emenda constitucional número 103, a partir do artigo 15. O artigo 15, que trata da regra de transição de sistema de pontos, traz esta previsão de regra de transição para o professor. Temos ali a aplicabilidade dessas regras de transição, em se tratando daquele artigo que trata da idade mínima, do artigo 16. O artigo 17, que trata da regra de transição de 50%, não se aplica ao professor, ou seja, é a única regra de transição que não está disposta para o professor, para a professora. Mas, então, a regra do pedágio de 100% também se aplica ao professor. Então, vejam, a emenda 103, a partir do artigo 15, traz regras de transição para serem aplicadas ao professor.
E o decreto 3.048, que passou aí por uma reforma pelo decreto 10.410. Eu não li nada a respeito. Temos previsão de regras de transição para o professor também a partir do artigo 188-M. Então, na verdade, qual é o texto que não está atualizado? É a Lei de Benefício da Previdência Social. Veio a emenda, veio a portaria 450, veio o ofício circular número 64, veio agora o decreto 10.410, todo mundo dispondo sobre as atualizações em razão da emenda 103. Porém, a lei de benefício não está com esta atualização. Então, muito cuidado. Peguei um professor, uma professora, vou atender um professor, uma professora, vou aplicar sabe assim, os mesmos parâmetros. Farei uma contagem para ver se já tem ali o tempo de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019. Se tiver ok, busco então o protocolo deste benefício, desde que o segurado queira. Se não tem esses requisitos preenchidos, então eu vou apurar ali qual das regras de transição que vai se aplicar àquele professor, àquela professora que eu estou atendendo. Lembrando que vou aplicar o fator previdenciário no cálculo dessa espécie de aposentadoria? Infelizmente vai. E infelizmente eu digo por quê? Porque sabemos que o fator previdenciário na vida do professor, da professora, tende a defasar bastante o seu salário de benefício e, por conseguinte, ali a renda mensal inicial, né, da sua aposentadoria. Ainda aguardamos o julgamento, né, de um tema repetitivo que está no STJ, mas para o STF não existe inconstitucionalidade alguma na aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor. Então vejam como ficou a aposentadoria do professor. Se ele reúne os requisitos até o dia 13 de novembro de 2019, ele irá se aposentar então, a mulher aos 25 anos, o homem aos 30 anos, sem a necessidade de aplicação de idade mínima, de qualquer outro, né, requisito a ser cumulado. Não completou esses requisitos, então vamos analisar o caso concreto conforme a previsão da emenda 103. No artigo 15, que trata daquela regra de transição da somatória, né, dos pontos, a sua previsão está no parágrafo 3º. Então, vejam, para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de tempo de contribuição, se mulher, 30 anos se homem, em efetivo exercício das atividades do magistério, então o somatório da idade, qual será? 81 pontos para a mulher e 91 pontos para o homem, sendo que para cada ano terá aí um acréscimo de 1 ponto. Então, era 81,91 no ano passado, este ano 82,92. No caso do artigo 16, é aquele artigo que trata da regra de transição da idade mínima. Então, 30 anos se for mulher, 35 anos se for o homem, 56 anos de idade se for mulher, 65 anos de idade se for o homem. O parágrafo 2º traz a regra de transição dentro desses parâmetros mínimos. E qual é a regra de transição do professor para esta regra de transição? 5 anos a menos no tempo de contribuição, né? Então, 5 anos a menos nos 30 da mulher, nos 35 do homem, 56 anos de idade, então 5 anos a menos para a mulher, 61 anos, 5 anos a menos no caso do homem, tá? A regra do artigo 17 não contempla a espécie professor, então eu não aplico o pedágio de 50% para o professor. O artigo 18 é o que trata, né, da regra de transição da idade, então da aposentadoria por idade não se aplica. O artigo 19 é o que vem estabelecendo a regra permanente, né, até que lei disponha sobre tempo de contribuição, até que lei complementar disponha sobre idade mínima. Então, nós temos aqui a previsão permanente das aposentadorias especial e da aposentadoria do professor, que aí, então, lá no inciso 2 ficou ao professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício de magistério, com idade mínima de 57 para a mulher e 60 para o homem, ou seja, quem começou a exercer no magistério
A partir de 13 de novembro de 2019, eu tenho uma regra permanente sujeita ali à lei ordinária, sujeita à lei complementar. E o artigo 20 é então o artigo que vem trazendo a regra de transição do pedágio de 100%, que também vai se aplicar ao professor conforme previsão do parágrafo 1º. Então, percebam, e lá, né, claro, as mesmas disposições ou disposições semelhantes nós encontramos a partir do artigo 188-M do Decreto 3.048, decreto esse já atualizado com o Decreto 10.410, de 1º de julho de 2020. Então, fica aqui a minha contribuição para com cada um de vocês em relação à matéria previdenciária. É sempre uma abordagem simples, um papo reto, um papo direto, um papo objetivo, e aí a gente então vai cada vez mais aí se interessando e amando o direito previdenciário. Sucesso para cada um de vocês, tenham um excelente dia, boas reflexões e lembrem-se, curtam, compartilhem, se inscrevam, divulguem para outras pessoas. Toda segunda e toda quinta, 5 minutos de dicas previdenciárias lá no meu perfil do Instagram, @maura.feliciano. Tragam sugestões, seja lá no Instagram, seja aqui no YouTube, sempre será um prazer ler e trazer então mais um bate-papo aqui pra gente, tá certo? Tudo de bom pra vocês, cabelinho preso, porque sem escova, sem aí um trato, hoje não tava legal de trazer ele solto não, viu? Um beijão pra todos, até o próximo vídeo.